Olá, hoje eu venho falar sobre mais um tema sobre o comportamento verbal depois de uma grande pausa. Enfim, os demais compromissos se assomaram. Hoje vou falar sobre um tema um pouquinho mais árido, que diz respeito ao que Skinner denomina de independência funcional. Quando nós aprendemos respostas verbais ou mesmo comportamento de ouvintes, nós estamos aprendendo comportamentos. Ao contrário do que se pensa na linguagem cotidiana, ou mesmo em algumas escolas de psicologia e filosofia, que quando a gente aprende um comportamento que compreende uma palavra, como comportamento de falante quanto comportamento de ouvinte, nós estaremos aprendendo uma relação entre essa palavra e o seu significado. E, no senso comum, a palavra ela seria intercambiável com esse significado. Ou seja, quando eu quiser expressar a ideia, que seria o significado dessa palavra, eu simplesmente conseguiria emiti-la a partir da relação entre a palavra e o seu significado. Ao mesmo tempo, se alguém fala essa palavra, eu seria capaz de compreendê-la, porque eu acessaria a ideia, o significado dessa palavra a ela relacionado na minha mente, no meu cérebro e coisas do gênero. Skinner, como nós já vimos, ele traz uma compreensão completamente distinta do significado. Então, para Skinner, nós não aprendemos significados de palavras, nós aprendemos comportamentos. Esses comportamentos verbais ou comportamentos de ouvinte, relativos às palavras, frases, expressões verbais, eles terão uma função. Então, para Skinner, nós podemos entender que o significado é o equivalente à função. Notem que o significado para o falante vai depender das variáveis de controle daquele comportamento de falante. Então, o significado de uma mesma palavra num mando é diferente do significado dessa mesma palavra num tato, num intraverbal, no ecoico, cópia e por aí vai. Ao mesmo tempo, vai ser diferente do comportamento de ouvinte sobre o controle discriminativo dessa palavra ou expressão verbal. Então, quando nós aprendemos a nos comportarmos como ouvinte em relação a uma palavra ou expressão verbal específica, essa palavra ela vai ter uma função de estímulo, provavelmente um estímulo discriminativo ou, como diria Maia, como operação estabelecedora condicionada de algum tipo, seja reflexiva, seja transitiva. Já quando a gente aprende a emitir um comportamento, que essa palavra ela faz parte da topografia da resposta, nós aprendemos a emitir essa palavra com uma dada função. Então, o que Skinner vai dizer? Ele vai dizer que há uma independência funcional entre os diferentes operantes verbais. Ou seja, se a gente treina uma criança a emitir um mando com uma palavra, por exemplo, o mando boneca, ou seja, a emissão da resposta verbal boneca estará sob o controle de uma variável motivacional que estabeleceu a função reforçadora momentânea da boneca e, obviamente, desse reforçador específico que é a boneca em si. Então, ele aprendeu a palavra boneca como uma topografia de uma resposta verbal que estará sob o controle dessas variáveis de controle. Skinner defende que não necessariamente ela vai conseguir emitir essa mesma palavra como topografia de uma resposta verbal com outra função, por exemplo, de tato. Ou seja, se eu ensinei uma criança, seja por pista verbal, a emitir um mando boneca, então, naquele exemplo típico, a criança fica apontando para a boneca e falando ou algum barulho específico, e a mãe fala, olha, não, fala boneca que eu te dou. E aí quando a criança fala boneca, a mãe entrega a boneca. E no futuro, em circunstâncias similares, a mãe exige que a criança fale boneca. Até que a criança fala de fato boneca e obtém a boneca como reforçador específico, nós dizemos que essa mãe treinou essa criança diretamente a emitir um mando. Skinner vai dizer que é equivocado pressupor que sem treino direto, essa mesma criança conseguirá emitir um tato com a mesma palavra, boneca, como topografia de respostas. Ou seja, se a mãe treinou a criança a emitir o mando com a palavra boneca, se ela mostrar uma boneca para a criança, não necessariamente essa criança vai conseguir
dizer boneca na presença daquele estímulo, que se configuraria assim num tato, e vice-versa. Então, se eu ensino uma criança a tatear boneca, então eu mostro uma boneca para a criança e falo, qual que é o nome disso? Aí a criança não sabe. E aí eu falo, fala boneca, o nome disso é boneca. E aí a criança, eu vou modelando a topografia da resposta verbal dessa criança, até que ela consiga dizer boneca na presença da boneca em si, eu estou treinando um tato. Então, para me assegurar que a criança aprendeu a tatear esse estímulo, eu teria que mostrar uma boneca, perguntar para a criança o que é isso. Se a criança disser boneca, ela está emitindo um tato. Eu também, segundo essa noção de independência funcional, eu não posso pressupor que essa criança conseguirá emitir um mando emitindo a palavra boneca. Ou seja, há uma independência funcional entre os diferentes operantes verbais. Que essa independência se refere aqui? Que aprender uma resposta verbal de uma dada topografia com uma função é independente de outra função. Então as funções são independentes entre si. Por isso que ele vai prever que, uma vez que a gente aprenda uma palavra, por exemplo, como topografia de respostas de uma função verbal, não necessariamente nós conseguiremos emitir outro operante com essa mesma palavra, ou seja, que tem uma topografia muito similar. Isso vai acontecer entre diferentes operantes verbais. A mesma coisa, de um modo mais severo ainda, acontece entre o comportamento de ouvinte e o comportamento de falante. Por quê? No caso dos diferentes operantes verbais, a topografia é a mesma, ou seja, nós teremos a boneca. A boneca, no exemplo que eu estava dizendo, é a topografia da resposta verbal. Agora, em se tratando de um comportamento de falante e um comportamento de ouvinte, a topografia é diferente, porque a topografia do comportamento de ouvinte, em relação à boneca, por exemplo, vai ser muito diferente de um comportamento de falante com a topografia da resposta boneca. Então, se eu treino uma criança a me entregar a boneca diante do estímulo verbal boneca, então eu pergunto para a criança, pega a boneca para a mamãe, pega a boneca para o papai. E a criança, digamos que ela entrega outros objetos, eu falo, não, essa não é a boneca. Até que ela pega de fato a boneca e me entrega, eu estou treinando um comportamento de ouvinte discriminado, ou seja, o comportamento dela de entregar a boneca estará sob o controle discriminativo do estímulo verbal boneca. De acordo com a noção de independência funcional, não faria sentido pressupor que a criança conseguiria emitir um tato agora com a palavra boneca, tá? Ou seja, são operantes, o comportamento de ouvinte ele é funcionalmente independente do comportamento de falante. Então eu teria que treinar a criança a tatear boneca também. Então, e diferentemente dos outros operantes verbais, quando no exemplo do mando do tato que eu falei, que a topografia é a mesma, a topografia da resposta de entregar uma boneca é uma topografia completamente diferente da topografia de respostas dizer boneca, seja com a função de tato, seja com a função de mando, intraverbal, ecoico e por aí vai. Então, existem esses dois tipos de independência. Na verdade, até existe um terceiro que Skinner não conjecturou, que eu vou falar daqui a pouco dele, que é a de reversão de intraverbais. Mas nós vamos ter a independência funcional entre diferentes operantes verbais e a independência funcional entre comportamentos de ouvinte e comportamentos de falante. O terceiro tipo é a da reversão de intraverbais. Então, relembrando que o intraverbal é uma resposta verbal sobre o controle de um estímulo verbal. Então, por exemplo, se a gente pega o intraverbal door, porta, certo? Então, door é um estímulo verbal que serve de ocasião para a emissão da resposta verbal porta. Não necessariamente, se você treina esse intraverbal, ocorrerá a inversão sem treino direto, que seria dizer door na presença da palavra porta. Hoje em dia há alguns estudos que investigam essa questão da reversão de intraverbal. Na realidade, a gente pode até tratar isso como um caso especial da independência funcional entre comportamentos de ouvinte e falante. Só lembrando que nesse caso da reversão de intraverbal, esse comportamento de ouvinte também é um comportamento verbal. Então Skinner vai dizer que o comportamento de ouvinte não necessariamente é verbal, mas alguns comportamentos de ouvinte podem ser verbais também, tá? O que acontece? Agora, no nosso dia a dia,
é muito comum quando nós vemos crianças típicas ou adultos, adolescentes, é que a gente pode treinar uma resposta verbal de uma dada topografia e sem treino direto, essa mesma pessoa vai conseguir emitir essa resposta verbal com a mesma topografia sem treino direto. Ou seja, o que seria uma evidência de uma dependência funcional. Skinner vai explicar isso por algumas ferramentas. A primeira delas, em se tratando de um mando de tato, é que o mesmo estímulo que serve de ocasião para a emissão de um tato pode se constituir no reforçador específico para o mando. Ou seja, como o reforçador específico para o mando boneca é a boneca, esse reforçador específico também serviria de ocasião para a emissão do tato boneca. Então, como existe um elemento comum, que é o objeto boneca em si, que serviria tanto de ocasião para o tato, como reforçador específico para o mando, isso poderia, a partir da repetição desse tipo de treinamento com vários estímulos e várias respostas verbais, a gente poderia observar a emissão não treinada de um operante ou de outro a partir do treino dessa palavra com uma função verbal específica. Então, Skinner vai defender que nós podemos aprender a aprender, né? No fim das contas é isso. Ou seja, a partir de várias vezes que um tato foi treinado com uma palavra, e depois um mando foi treinado com essa mesma palavra, depois outro tato foi treinado com outra palavra, e um mando foi treinado com essa mesma palavra. Isso vai acontecer com vários tatos e mandos. É possível que, no futuro, com o treino de um novo tato, ocorra a emissão de um mando com essa nova palavra, sem necessidade de treino direto. Reis vai chamar isso de treinos com múltiplos exemplares. A gente pode usar a mesma terminologia, faz sentido. Então, quando a gente observa, isso pode acontecer tanto com comportamentos de falante, quanto comportamentos de ouvinte, quanto entre diferentes operantes verbais. Quando acontece treinos com múltiplos exemplares, a gente pode pressupor que o aprendiz, né, o indivíduo, ele vai aprender a transpor de uma função para a outra, tá certo? Mas a gente tem que tomar muito cuidado em dizer que a emissão de um operante não treinado, ele decorre de um repertório de transposição. Porque se a gente atribui causa a um repertório, a gente vai estar sendo mentalista do mesmo jeito. Um repertório não causa um comportamento. Então, uma pessoa que toca violão, ela não consegue tocar uma música porque ela está no seu repertório. Isso não faz sentido do ponto de vista behaviorista radical. Ele vai conseguir tocar essa música que está em seu repertório porque ele foi treinado, ele treinou essa música, ele olhou a tablatura, né, a cifra dessa música, enfim. Então, a gente sempre vai atribuir ao treino. Então, quando eu vejo que uma pessoa já consegue, a partir de um treino, de um tato, por exemplo, com uma palavra, e ela consegue emitir mandos sem treino com essa mesma palavra, eu simplesmente estou dizendo que ela tem um repertório de transposição, mas a causa não está no repertório de transposição. De fato, ela só consegue fazer isso porque ela passou por vários treinos de múltiplos exemplares. Simplesmente eu falo que ela tem um repertório de transposição como uma maneira de resumir o fato dela conseguir emitir um operante verbal não treinado, como a dada topografia de respostas, a partir do treino dessa mesma topografia de respostas com uma outra função. Gente, basicamente é isso sobre independência funcional para hoje. Um abraço e até o próximo.